Imagina a seguinte situação. Você liga a sua televisão para assistir um telejornal ou um desenho logo pela manhã e encontra a emissora funcionando de uma maneira estranha. O que será que aconteceu? Pois é. Logo depois da vinheta vocês vão saber o que é que eu tô falando. E acreditem se quiser. Tô de volta. Esse canal não tá morto, viu, gente? Olá, meus biscoitinhos, tudo bom com vocês? Bom, eu voltei. Mais pra frente eu explico o que aconteceu, porque eu fiquei quase 3 meses sumida. Foi por motivos sérios, mas vamos lá. Deixa eu dar uma baixada aqui, porque tá meio... Só tá aparecendo na minha cabeça, não tá aparecendo o restante. Um minutinho. Vixe, abaixei demais. Eita, abaixei demais. Mas acho que dá, pera aí. Abaixei demais, eu vou regular um pouco mais aqui, gente. Só um minutinho. Agora. Opa, tá despencando. Agora tá tudo aqui. Vamos lá. Vou pôr essa caixa de som pra cá. E vamos lá. Vocês estão se perguntando, Dani, por que você tá com outra roupa? Você tá com uma blusa vermelha, sendo que no início do vídeo você tava de preto. Um motivo muito simples, gente. É outro dia. Pois é, troquei de roupa. Comecei a gravar o vídeo ontem, mas aí eu lembrei que eu tinha que fazer uma nova vinheta. Fui fazer a vinheta, não terminei o vídeo. Tô terminando hoje. Que é justamente sexta-feira, 25 de março, 2h35 da tarde. Vamos lá. Vamos lá, quero que vocês me respondam a pergunta. Vocês já imaginaram ligar a televisão numa manhã para assistir ou um jornal ou um desenho e vocês encontram a emissora funcionando de uma maneira um tanto quanto estranha? Isso aconteceu? Aonde que aconteceu isso? Foi fora do Brasil? Foi nos Estados Unidos? Foi no México? Foi aqui no Brasil mesmo. E isso aconteceu nos anos 90. Vamos fazer uma breve recapitulação dos fatos. Para quem não sabe, a Rede Manchete viveu um período assim de grandes dívidas. Ou como eu falo, período de vacas bem magras, né? Para vocês terem uma ideia, no ano de 1992, a Rede Manchete estava tão endividada que o que eles fizeram? O senhor Adolfo Bloch fez. Ele vendeu a emissora. Não posso dizer que vendeu. Para o IBF. Aliás, pra vocês terem uma ideia, a IBF era dirigida por Hamilton Lucas de Oliveira e já estava envolvida num outro rolo, que era o escândalo da Jovem Pan, que tirou a emissora da família de Tutinha do ar lá em 1995. Quando ele entrou como é que posso dizer? Quando ele entrou na sociedade com Tutinha e João Carlos Gegênio, vocês viram no que deu. Pra vocês terem uma ideia, a cabeça de rede da Manchete, o que é uma cabeça de rede? Cabeça de rede é uma geradora de programação para as emissoras em todo o país. Se o SBT tem como sua cabeça de rede aqui em São Paulo, SBT Canal 4, a Record também aqui em São Paulo, com a sua cabeça de rede,
que é o canal 7. Aliás, 4.1, 7.1, né? A Rede TV, também aqui em São Paulo. A Band, também aqui em São Paulo. Até, vamos pegar outra emissora aqui, a Cultura também, que é aqui em São Paulo. A Globo possui 2 cabeças de rede. São Paulo, que gera uma parte da programação, e o Rio de Janeiro. Enquanto o Rio de Janeiro fica responsável pelas novelas, até pelo Fantástico também, a Globo, o São Paulo, mais os programas como o Mais Você, o Globo Esporte, o SPTV, o Jornal Hoje, né? O Big Brother, que é gerado lá do Rio de Janeiro. Então são 2 cabeças de rede. A Tupi tinha 2 cabeças de rede. Canal 4 São Paulo, Canal 6 Rio de Janeiro. A cabeça de rede da Rede Manchete era no Rio de Janeiro, Canal 6. Que, aliás, pertencia a quem? A Rede Tupi. E com a venda da Manchete para a IBF, a programação passou a ser gerada aonde? Pois é, aqui em São Paulo. Só que, ao invés de resolver o problema da emissora, com salários atrasados, fornecedores que não eram pagos, o Hamilton bagunçou tudo. Bagunçou tudo mesmo. E em abril de 1993, Adolfo Bloch retoma a Manchete. Pois é. A Manchete voltou para as mãos da família Bloch pouco tempo depois. Mas 3 meses depois... Vocês terem uma ideia, 93 não foi um ano lá muito fácil. E bota que não foi fácil nisso. A Rede Manchete, faltando apenas poucas horas para a estreia da novela O Marajá, teve a novela censurada, proibida de ao ar, graças a uma ação movida por Fernando Collor de Mello, o presidente que havia sofrido impeachment no final do ano anterior. Anterior, eu falei errado. Anterior, pois é. Isso aconteceu, na verdade, a censura de O Marajá aconteceu 10 dias após essa situação que eu vou contar agora. Isso aqui era só um prólogo. Vamos lá. 16 de julho de 1993. Imagina você, dona de casa, você, trabalhador, ou até você mesmo, criança, que está me assistindo. Você liga a sua televisão e fala assim, o que será que está passando no jornal? Ou então, será que está passando aquele desenho? Nesse dia, quem ligou a televisão na Rede Manchete, no dia 16 de julho de 1993, encontrou a emissora funcionando de uma maneira muito estranha. Tudo em preto e branco, com uma câmera bem antiga, sabe aquelas filmadoras dos anos 90, aquela que quando você fazia a filmagem era tudo chuviscando, tudo tremendo? Pois é. Políticos falando o que será que aconteceu. Durante a madrugada, após o encerramento das programações, porque nos anos 90 era costume, assim, 70, 80, 90, era costume as emissoras encerrarem a programação de madrugada, ou para ajuste técnico, ou até mesmo para quando voltasse no outro dia, né? A partir dos anos 90, esses encerramentos de programação passaram a ser, como eu posso dizer, esporádicos. Só quando tem manutenção dos transmissores, que é provavelmente mensal, ou quando dá alguma falha. Por exemplo, em 2015, caiu um raio no transmissor da Globo Nordeste, em Pernambuco. Em 2013, caiu um raio na antiga TV Rio Balsas, na torre da antiga TV Rio Balsas, que gerava a programação da Globo pro estado do Maranhão. Acontece muito isso, viu? É suco, tá, gente? Voltando lá. Mas o que aconteceu? Às 5h30 da manhã do dia 16 de julho de 1993, a Rede Manchete foi invadida por um grupo de sindicalistas. Dizem
que foi por um grupo de sindicalistas ligados à CUT. Para quem não sabe, uma das propostas para transformar a Rede Manchete, quando ela foi vendida para a IBF, era que ela fosse uma emissora voltada para a cultura. Mas já tinha cultura, pois é, porque os programas de primeira classe do senhor Adolfo Bloch eram muito voltados à cultura, como música, cinema, literatura, arte, uma coisa bem bacana. Esse grupo invadiu a emissora, tirou a emissora do ar e colocou uma programação mais voltada à política, a vários grupos. E até chegaram, olha que incrível, chegaram a entrevistar até parlamentares, políticos, pois é. E vocês acreditam que um dos entrevistados nesse dia, ou nessa hora, era aquele que viria no ano seguinte a ser eleito o governador do estado de São Paulo? Pois é. Um dos entrevistados era ninguém mais, ninguém menos que o senhor Mário Covas. Na época, o Mário Covas, acho que ele era senador, ele era senador pelo antigo PMDB, tanto que depois ele foi pro PSDB. Mário Covas foi governador de São Paulo por 2 mandatos, quer dizer, 1 mandato e meio, porque no segundo mandato, infelizmente, ele acabou morrendo de câncer na bexiga. E essa invasão foi noticiada, gente. Vocês estão pensando que ficou só restrita? Não, ela foi noticiada nos jornais de várias emissoras. Foi noticiado no SBT, foi noticiado na... Olha, o extinto São Paulo Já, da Rede Globo, que hoje é o SPTV, noticiou essa invasão à Rede Manchete. A invasão começou às 5h30 da manhã. Durante a tarde, eles desocuparam a emissora e a emissora pôde voltar a funcionar normalmente. Tanto é que teve depois até uma espécie de, como posso dizer, um comunicado que foi lido à noite no Jornal da Manchete por Márcia Peltier e Carlos Chagas, falando sobre essa situação, porque foi uma situação, assim como posso dizer, bem surreal. E bota surreal nisso. Com a emissora fora do ar. Quanto de audiência que eles não devem ter perdido nesse dia? A TV brasileira já estava meio no olho do furacão, porque uns 11 dias antes dessa invasão à Rede Manchete, o SBT já tinha cometido o maior erro que uma emissora de TV podia cometer, que foi exibir um suicídio em rede nacional às 8 da noite. Né? Acho que eu até já contei a história, acho que foi em 2019. E nesse período de greve da Rede Manchete, nesses períodos de grande dívida da Manchete, a Manchete já tinha chegado a ser tirada do ar. Aliás, ela foi tirada do ar 2 vezes, né? E muitas porque estavam reclamando da falta de pagamento de salários. Depois foi feito um show chamado SOS Rede Manchete, mas aí foi depois que o seu Adolfo já tinha falecido. E esse SOS Manchete era para angariar fundos para pagar pelo menos uma parte dos salários dos funcionários, porque os funcionários não estavam recebendo nada. Alguns estavam passando fome, outros, né? Vocês imaginam como que não foi a situação. E olha só. O que aconteceu depois dessa invasão? A Rede Manchete conseguiu alguma, como posso dizer, alguma sobrevida, acho que é o seu termo certo, sobrevida, quando surgiu a Bloch Som e Imagem,
que eu vou contar posteriormente pra vocês. Logo, logo eu tô contando a história da Block Som e Imagem. Ou seja, caso a Manchete viesse a falir como realmente faliu, as novelas produzidas pela Block Som e Imagem estariam garantidas. Não entrariam nessa parte de massa falida. Tanto é que, para vocês terem uma ideia, o SBT comprou algumas fitas da Rede Manchete. Comprou 4 novelas. Comprou Dona Beija, comprou Pantanal, A História de Ana Raiva e Zé Trovão e comprou Chica da Silva. E exibiu as 4. Repararam que dessas... todas as novelas que eu citei, somente Chica da Silva era da Block Som e Imagem? Porque ela foi produzida em 1996 com um autor chamado Adamo Ângelo, que não era ninguém mais, ninguém menos que o Valcir Carrasco. E a Band comprou outras 2, Tocaia Grande e Mandacaru. Mas dessas novelas que o SBT comprou, pelo menos 2 deram problema. Pantanal, por quê? Porque agora vocês viram que a Globo tá fazendo o remake, né? Que agora quem tá escrevendo não é o Benedito Rui Barbosa. É o neto dele, o Bruno Luperi. E Chica da Silva, pelas cenas meio fortes, meio ousadas, né? Com a Thais Araújo pelada, com a Thais Araújo fazendo não sei do quê. Por que deu problema? Porque muitos atores não teriam permitido a sua... como posso dizer? A sua aparição, né? Não receberam direitos conexos. Os direitos conexos que eles não receberam. Então, depois dessa invasão, o que aconteceu? A Rede Manchete conseguiu alguma sobrevida com as novelas e até com outros programas que foram entrando, mas não teve muito jeito. Muitos falam 10 de maio de 1999, mas na verdade foi no dia 17 de março de 1999 que a Rede Manchete sucumbiu à falência. Pois é. Já, se estava respirando por aparelhos, os aparelhos desligaram e a emissora não voltou mais. Tá hoje aonde? Na história, na memória de quem viveu aquele tempo. Mas aconteceu cada coisa nos anos 90. Ó, eu vou procurar deixar para vocês aqui na descrição do vídeo as imagens da invasão da Rede Manchete e o comunicado que a Márcia Peltier e o Carlos Chagas fizeram à noite no Jornal da Manchete. Vou deixar aqui tudo linkadinho para vocês, se vocês tiverem curiosidade, para vocês assistirem. Bom, meus biscoitinhos, era isso. Voltando, depois de alguns problemas, infelizmente houve um falecimento na minha família. Eu perdi um primo e infelizmente ele foi vítima de câncer. Ele não resistiu. Trabalho voluntário me consumindo, porque eu só tive pausa nos 2 primeiros sábados de janeiro. Problemas de saúde depois. Tive reação alérgica, tive reação da vacina, da 3ª dose da vacina. Tô viva, graças a Deus. Mas estou aqui, viu? E eu quero trazer para vocês ainda a história da Block Som e Imagem. Essa promete. Vamos ver se eu faço isso pra semana que vem ainda, tá? E antes que eu esqueça, eu tô querendo fazer um vídeo respondendo algumas perguntas de vocês. Pode ser pergunta sobre mim também. Se vocês quiserem perguntar, deixa nos comentários que eu vou responder com o maior prazer, viu? E é isso, gente. Então, meus biscoitinhos, beijo pra todo mundo e